Finalmente trouxe um filme brasileiro para vocês. E não podia ser diferente. Violência e sacanagem do jeitinho que a gente gosta. Em uma casa na árvore, dentro de uma propriedade isolada, Matias se entrevista para o cargo de zelador com Dora, a bióloga dona do local e única residente. Apesar de ele não ter experiência relevante, sua disposição para trabalhar duro é suficiente para que ela o contrate. No primeiro dia, Matias chega cedo, ansioso para começar. Antes de começar a trabalhar, Dora o surpreende com um café da manhã reforçado. Enquanto ele se prepara para comer, ela explica a rotina diária. O almoço é sempre às 13h e o jantar às 19h. Ela reforça que ele nunca pode se atrasar. Curioso, Matias pergunta sobre os outros funcionários, já que não viu mais ninguém na propriedade. Dora, então, revela que não há mais ninguém, explicando que não confia facilmente nas pessoas. Quando ele expressa dúvidas sobre conseguir cuidar de uma propriedade tão grande sozinho, ela lembra que ele prometeu se esforçar. Para tranquilizá-lo, ela menciona que tem uma empregada chamada Nadi, que visita uma vez por semana e pode ajudá-lo também. Depois de instruir Matias a inspecionar a propriedade em busca de reparos necessários, Dora pede seus documentos de trabalho. Quando ele não consegue entregá-los na hora, ela insiste que ele os entregue o mais rápido possível e vá embora. Na casa na árvore, Dora começa seu trabalho do dia. Mais tarde, achando que está sozinho na casa, Matias examina uma coleção de fotos relacionadas ao trabalho da bióloga. Depois, faz uma ligação urgente sobre os documentos que está tentando conseguir. Sem que ele saiba, Dora observa cada movimento dele pelo laptop, que está conectado às câmeras de segurança da propriedade. Após a ligação, Matias continua fuçando nos pertences da patroa, enquanto ela observa em silêncio, planejando o próximo passo. Quando o zelador tenta abrir a porta de um depósito trancado, a bióloga finalmente se levanta e o chama para a casa na árvore. Matias diz que só estava pensando em inspecionar o depósito para ver se precisava de reparos. Apesar de desconfiada, Dora deixa para lá. Ela explica que o depósito guarda os pertences de seu falecido pai e o alerta para nunca entrar lá. Antes de o zelador ir embora, a bióloga pede novamente pelos documentos. Ele insiste que ainda não os tem, mas promete entregá-los assim que possível. Mais tarde, Dora vai caçar na floresta da propriedade. Ela mata um coelho e leva a carcaça para o depósito. Na manhã seguinte, Matias chega atrasado, irritando Dora. Ele explica o atraso entregando finalmente os documentos que ela tanto pedia. Nadi chega e Dora a apresenta a Matias. Enquanto a empregada pega o pão no forno, a bióloga explica as tarefas do dia. Matias vai descartar as roupas do pai dela e Nadi vai limpar o quarto dele. Durante uma videoconferência, Jorge, amigo de Dora, expressa preocupação com a falta de progresso no pedido que ela fez. Ela, porém, mantém a calma e pede que ele seja paciente, além de pedir para ser informado sobre qualquer novidade. Enquanto separa as roupas do pai de Dora, Matias encontra e guarda 2 recibos. Mais tarde, ele entrega a ela uma pasta que encontrou entre os pertences do pai. Testando ele, ela pergunta casualmente sobre o conteúdo da pasta, mas ele rapidamente diz que não olhou por respeito. Notando os livros na casa na árvore, Matias comenta que sua mãe costumava dizer que os melhores patrões são sempre ávidos leitores. Lisonjeada, Dora lhe presenteia com um livro escrito pelo pai dela. Com orgulho, ela menciona que é uma das últimas obras do pai, que explorava o impacto ambiental dos cemitérios. Naquela noite, a bióloga queima todos os arquivos do pai. Em um dia ensolarado, enquanto Dora cuida do jardim, Matias se aproxima para informar que terminou os reparos no portão. Quando ele oferece ajuda, ela recusa educadamente, explicando que a jardinagem é sua forma de aliviar o estresse. Mais tarde, ele comenta que a ouviu tocando música clássica e imagina que seja outro de seus hobbies. Quando ela pergunta se ele gosta, ele concorda, brincando que até alguém simples como ele pode apreciar. Falando sobre a
música que ela tocou na noite anterior. Matias observa que soava diferente de outras músicas clássicas que já ouviu. Dora então explica que é do violinista italiano Niccolò Paganini, cujo talento extraordinário fez as pessoas acharem que ele era filho do diabo. Antes de ir embora, o zelador menciona que inspecionou a sauna para ver se precisava de reparos, garantindo rapidamente que não a usou. Divertida, a bióloga diz que ele pode usar a sauna e até o encoraja a experimentar. Seguindo a sugestão de Dora, Matias decide usar a sauna mais tarde. Ela passa por perto e o vê pela porta de vidro. Ele sorri, achando engraçado que ela o tenha visto. Naquela noite, enquanto Dora se prepara para dormir, ela fica pensando na imagem do seu novo funcionário atraente na sauna. Na manhã seguinte, enquanto toma café, Matias vê o SUV de Dora sair e aproveita a chance para vasculhar a casa na árvore. No entanto, ela logo percebe que esqueceu algo e volta. Quando ele tenta acessar o laptop dela, a vê retornando e foge rapidamente. Quando ela chega, ele finge preocupação, perguntando por que ela voltou tão de repente. Dora diz que esqueceu a carteira. Ela então pergunta sobre a experiência dele na sauna e Matias admite que gostou. Hesitante, mas esperançoso, ele pede para usá-la de novo e ela concorda sem pensar duas vezes. Durante o jantar, Dora fica irritada quando Matias não aparece. Mais tarde, ela leva comida para o quarto dele. Percebendo que ele está tomando banho, ela aproveita para revistar seus pertences. No entanto, ela para rapidamente ao ouvir que ele terminou. Quando Matias sai do banho, Dora lembra a regra sobre o horário das refeições e ele se desculpa imediatamente. Ela então fica um momento olhando para ele antes de sair. Na manhã seguinte, Matias encontra um bilhete de Dora na cozinha. Ela diz que estará fora até mais tarde e que Nadi vai chegar, mas pode atrasar. Aproveitando a oportunidade, Matias decide vasculhar a propriedade novamente. Para evitar ser detectado, ele sobe uma escada para desativar uma câmera de segurança. No entanto, Nadi chega de surpresa e o pega no flagra. Pensando rápido, ele diz que estava consertando a câmera. Ela o olha desconfiada antes de ir embora. Percebendo que foi pego, Matias decide reconectar a câmera para evitar mais suspeitas. Na cozinha, Matias e Nadi conversam sobre as dificuldades de ganhar dinheiro, com ela mencionando que tem outro emprego para complementar a renda. Quando ele pergunta há quanto tempo ela trabalha para Dora, Nadi diz que já faz um tempo. Ela também menciona ter ouvido falar de uma antiga empregada, mas diz não saber nada sobre ela. Ainda assim, Matias insiste em detalhes sobre essa funcionária, deixando Nadi desconfiada. Ele então muda de assunto para o depósito trancado, dizendo que quer inspecioná-lo para reparos. No entanto, a empregada afirma firmemente que não tem as chaves e o lembra de não fazer nada sem o conhecimento da patroa. Na clínica de Jorge, Dora chega para buscar o cadáver que pediu. Antes de entregar, ele explica a identidade do homem e a causa da morte. Quando ela se preocupa que Matias possa notar se ela levar o corpo para casa, ele sugere simplesmente contar a verdade. Relutante, ela pede que o cadáver seja cortado em pedaços primeiro. Jorge se recusa veementemente, dizendo que não é tão simples. Em vez disso, ele mostra a ela uma mão decepada de outro indivíduo não identificado, prometendo entregá-la se ninguém reclamar o corpo. Naquela tarde, enquanto Matias descarrega as compras, Dora de repente pede que ele prepare o jantar. Hesitante, ele admite que só sabe preparar refeições caseiras simples, mas tanto Dora quanto Nadi o tranquilizam, dizendo que gostam desse tipo de comida. Sem muita escolha, ele concorda. Enquanto Nadi fica animada com o jantar, Dora a surpreende sugerindo que ela vá para casa mais cedo. Antes de ir, a empregada alerta a patroa para ficar de olho no zelador, mencionando seu comportamento suspeito com a câmera de segurança mais cedo. Naquela noite, Dora prepara a mesa para um jantar íntimo enquanto Matias cozinha. Depois que comem, o elogio dela pela comida o deixa aliviado.
Ela então aproveita para saber mais sobre ele. Quando perguntado por que aceitou o emprego, ele acredita ao pai, que o ensinou tarefas domésticas. Embora mencione ser próximo dele, evita dar mais detalhes. Percebendo sua relutância, ela muda de assunto para o relato de Nadi sobre ele. Repetindo sua desculpa, Matias diz que só estava consertando a câmera de segurança. Embora não esteja totalmente convencida, ela aceita a explicação, mas lembra que ele deve informá-la antes de fazer tarefas assim. Depois do jantar, Dora e Matias tomam vinho enquanto ouvem Paganini. Enquanto a música toca, ela compartilha a história turbulenta do violinista, incluindo a recusa da igreja em enterrá-lo devido a rumores de ligação com o diabo. Ligando a conversa ao livro que Dora lhe deu, Matias pergunta o que aconteceu com o corpo de Paganini. A bióloga responde que ninguém sabe e então começa a falar sobre como os corpos enterrados prejudicam a terra. Quando Matias pergunta se ela cremou o pai, Dora diz que ele estava à frente do seu tempo. Ele não só se opunha a cemitérios e funerais, mas também à cremação, criticando-a por ser prejudicial ao meio ambiente. Percebendo que a conversa entrou em um terreno muito científico, Dora se desculpa. Para sua surpresa, Matias diz que está gostando e a encoraja a compartilhar mais sobre as ideias visionárias do pai. Ela então conta como o pai era trabalhador, sempre imerso em seu trabalho e experimento. No entanto, quando ele pergunta sobre os detalhes desses experimentos, ela evita o assunto, dizendo que é uma história para outro dia. Depois que Dora vai para o quarto, ela chama Matias. Incapazes de resistir à tensão crescente entre eles cedem ao desejo e fazem amor. Enquanto isso acontece, porém, a mente dela é invadida por uma memória perturbadora da juventude. Horas depois, com Dora aparentemente dormindo, Matias pega as chaves dela silenciosamente e sai do quarto. Sem que ele saiba, ela está acordada e ciente de suas ações. O zelador então vai direto para o depósito trancado. Enquanto vasculha o local, ele descobre uma série de equipamentos de laboratório. Para seu horror, ele encontra o que parece ser um cadáver em decomposição em um recipiente, exalando um cheiro fétido. De volta ao quarto, Matias, visivelmente abalado, luta para processar a descoberta. No café da manhã do dia seguinte, o zelador mal come, dizendo que não está se sentindo bem. Apesar da condição dele, Dora o confronta sobre a invasão do depósito, revelando que sabe que ele pegou as chaves. Ela o repreende, lembrando que aquele era o único lugar proibido. Desafiador, Matias diz que agora entende por que ela deu essas ordens. Mas o tom dele só a deixa mais irritada e ela exige que ele devolva as chaves. Mais tarde, Dora leva Matias ao depósito e explica que o cadáver que ele viu faz parte do trabalho de compostagem dela e do pai. Basicamente, eles transformavam animais mortos em fertilizante. Ainda desconfiado, Matias insiste. Ele pergunta se eles já usaram corpos humanos, mas ela rapidamente nega, apontando que isso é ilegal. No entanto, ela casualmente argumenta que transformar um corpo humano em fertilizante não é diferente de um enterro, então não deveria ser um problema, mesmo que o fizessem. Discordando, Matias insiste que tal prática é errada. Isso leva Dora a chamar sua mentalidade de estreita e triste. Ela então o dispensa, afirmando que não pode empregar alguém que julga seu trabalho. O zelador imediatamente se desculpa, explicando que está apenas tentando entender seu local de trabalho. Interrompendo-o, a bióloga insiste que já explicou tudo e pergunta sarcasticamente se ele tem mais perguntas. Humildemente, ele diz que não e pede para voltar ao trabalho. Em um tom de advertência, ela permite que ele fique por enquanto. Durante uma videoconferência, Jorge informa Dora que o cadáver que ela pediu ainda não está pronto. Quando ela menciona que Matias agora sabe sobre seus experimentos de compostagem, ele a elogia por envolvê-lo, sugerindo que agora ela tem ajuda com o trabalho de seu pai. Irritada, ela insiste que é o trabalho dela, não do pai, e abruptamente encerra a chamada. Depois, a bióloga pesquisa o nome completo de seu funcionário na internet usando sua identidade. Não encontrando nada,
Ela fica desconfiada de sua identidade, mas decide não confrontá-lo por enquanto. Naquela tarde, Dora e Matias compartilham um momento íntimo na sauna. Para sua surpresa, ela de repente o empurra e sai, insatisfeita com seus esforços. No jardim mais tarde, a bióloga revela que seu pai morreu exatamente no local onde o zelador está sentado. Com tristeza, ela acrescenta que sua mãe também morreu ali. Mudando de assunto para o pai desaparecido de Matias, Dora pergunta se ele ainda pensa nele ou acredita que ele está vivo. Embora ele negue pensar sobre isso, sua expressão sugere o contrário. Foi então que ela se levanta e diz para ele segui-la para uma surpresa. Ela o leva a um local próximo ao riacho, compartilhando que ele tem um significado pessoal para ela. Foi ali, ela explica, que ela aprendeu a não confiar nos homens. Revelando sua verdadeira intenção, Dora enfatiza que odeia ser enganada e pergunta diretamente se Matias tem algo a confessar. Pego de surpresa, Matias admite que mentiu sobre seu nome, explicando que foi por causa de uma condenação passada e seu desejo de um novo começo. Sua empregadora então o tranquiliza, dizendo que seu passado é irrelevante para ela. O que realmente importa é o que ele está disposto a fazer agora. Percebendo que está ficando sem tempo para executar seu plano, Matias mais tarde recorre a uma medida drástica. Ele esmaga um comprimido indutor de sono antes de ir para a casa de Dora. Enquanto Dora toma banho, ela visualiza sua versão mais jovem ao seu lado. Ao sair, ela encontra Matias esperando com taças de vinho. Referindo-se à conversa anterior, ele expressa seu compromisso com ela, dizendo que está disposto a seguir sua liderança. Agradecida, ela o beija depois de tomar um gole do vinho e então se desculpa para ir para a cama. Sem que Dora soubesse, Matias havia adulterado sua bebida. Ele imediatamente volta ao depósito para continuar sua busca. Eventualmente, ele descobre uma pasta contendo arquivos sobre compostagem humana, confirmando suas suspeitas. Para seu horror, ele também encontra a identidade de seu pai dentro dela. De volta ao seu quarto, Matias entra em colapso, sobrecarregado pela terrível revelação. A única razão pela qual ele havia aceitado o emprego era para procurar por seu pai, que uma vez trabalhou para Dora e seu pai, mas nunca retornou. Agora, a verdade sobre o que aconteceu com ele está se tornando clara. Na manhã seguinte, Dora acorda desorientada e brevemente sente uma forte dor abdominal que logo passa. Na cozinha, ela encontra Matias, que a cumprimenta friamente. Quando ela pergunta por que ele não fez café, ele responde sarcasticamente que ela sempre cuidou disso e poderia ficar chateada se ele fizesse sem suas instruções. Irritada, Dora ordena que ele o faça. Embora Matias se levante, ele pega suco, pão e manteiga, colocando-os na mesa com uma atitude desdenhosa. Sentindo que há algo errado com ele, Dora lhe dá o resto do dia de folga, mencionando que também tem tarefas para fazer na cidade. Ela acrescenta que quando voltar, vai ensinar tudo a ele sobre caça. Quando Dora vai beber, ela se lembra do vinho que Matias lhe deu na noite anterior. Suspeitando que ele possa ter adulterado este também, ela o deixa de lado e se levanta. Nate chega logo em seguida e a bióloga rapidamente atribui a ele as tarefas do dia antes de sair. Enquanto Dora sobe as escadas, Nate dá a Matias um olhar significativo e vai para a cozinha. Ele a segue e ela imediatamente o repreende por entrar no depósito, apesar de seu aviso. Matias então pergunta mais uma vez sobre o zelador anterior, mas Nate insiste que não sabe de nada. Não convencido, ele mostra a ela uma foto de seu pai, explicando que ele trabalhou lá antes de desaparecer. No entanto, Nad descarta sua preocupação, sugerindo que seu pai provavelmente se mudou ou começou uma nova família. Não querendo mais discutir, ela implora que ele simplesmente vá embora. Naquela tarde, Dora leva Matias para uma caçada, oferecendo-lhe dicas enquanto caminham pela floresta. De repente, ele aponta a arma para a parte de trás de sua cabeça. Com a voz trêmula, ele exige saber o que ela fez com seu pai,
pai, revelando que sabe que ele trabalhou para ela. Calmamente, Dora afirma que não se lembra. Ficando mais agitado, Matias diz o nome de seu pai para refrescar sua memória, mas a verdade é muito mais sombria do que ele imagina. Anos atrás, seu pai de fato se aproveitou de Dora naquela mesma floresta. Mesmo assim, ela se recusa a revelar isso por enquanto, continuando a insistir que não se lembra de nada sobre seu pai. Frustrado, ele sugere que seu pai provavelmente descobriu os experimentos de compostagem humana dela e de seu pai. Ele então a repreende por mentir para ele sobre isso. Dora finalmente se vira para enfrentar Matias. Mantendo a calma, ela diz que pretendia contar a ele sobre a compostagem humana eventualmente, vendo nele um potencial parceiro. Matias, no entanto, mais uma vez critica os experimentos como antiéticos, até acusando Dora de matar pessoas por causa deles. Em resposta, ela o provoca por sua ingenuidade. Isso finalmente o leva a puxar o gatilho, apenas para descobrir que a arma não está carregada. Enquanto Matias se apressa para verificar sua arma, Dora rapidamente aponta seu rifle para ele. No entanto, isso não o abala. Ele revela que pegou documentos, fotos e recibos relacionados aos experimentos dela e os enviou para um amigo, garantindo que eles serão entregues às autoridades se algo acontecer com ele. Com desdém, Matias declara que seu único objetivo é provar que ela matou seu pai. Baixando o rifle, Dora finalmente revela a verdade. Ela conta como o pai de Matias uma vez chegou bêbado e se aproveitou dela. Na época, seu próprio pai estava fora para uma reunião. Quando ela finalmente contou a ele sobre seu sofrimento, ele não acreditou nela, permitindo que o pai de Matias ficasse por vários anos. No entanto, apesar de suportar a miséria ao lado de seu agressor e de seu pai descrente, Dora insiste que o pai de Matias acabou indo embora por conta própria. Para provar sua afirmação, ela o leva à casa na árvore para mostrar a carta de demissão de seu pai. Antes de entregá-la, Dora exige que Matias deixe a propriedade até o final do dia. Ficando impaciente, ele agarra a carta, insistindo que só quer a verdade. Sem que ele soubesse, a carta nem era real. Quando ele começa a ler, ela pega uma faca e rapidamente o esfaqueia por trás. Em um ato arrepiante, Dora coloca Matias em seu colo, acariciando-o gentilmente enquanto ele sangra até a morte. Momentos antes de ele morrer, ela sussurra que seu pai morreu da mesma forma. Naquela noite, Dora leva o corpo de Matias para o depósito. Usando seu dedo, ela desbloqueia o telefone dele para enviar uma mensagem ao amigo, instruindo-o a ignorar os documentos. Ela então prepara seu cadáver para a compostagem, garantindo que ele tenha o mesmo destino que seu pai. No dia seguinte, enquanto jardina, Dora instrui Nadi a enviar o próximo candidato à sua casa na árvore para uma entrevista. A bióloga então oferece a Nadi algumas flores para vender e ganhar uma renda extra, o que deixa a governanta animada. Enquanto Nadi admira as belas flores, Dora acredita suas habilidades de jardinagem, brincando ao minimizar os métodos drásticos por trás de seu sucesso. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Clica aí, meu chapa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal e um beijo respeitoso na sua bundinha.